Então a gente vai falar sobre a outra disfunção tiroidiana, que é o hipertiroidismo, ou seja, o contrário do outro, tá? Hiper é muito, né? Então, hiper é grande, quando há um aumento na produção do hormônio da tiroide, a gente chama de hipertiroidismo. O hipertiroidismo tem causas da tiroide, a maioria delas, que é, o primeiro delas é a doença de Graves, tá? Que é uma doença comum, relativamente frequente. Ela comete 1,2% da população geral, então isso não parece pouco, mas não é. Tem muita frequência em mulheres, 5:1. E é causado por um bócio difuso relativo a uma doença autoimune também, causado por um anticorpo chamado anticorpo antirreceptor de TSH, que é o TRAB. O segundo tipo de hipertiroidismo tiroidiano é causado por nódulos autônomos, ou seja, você pode fazer um nódulo causado por um adenoma, que esse adenoma passa a produzir hormônios de tiroide e de uma forma autônoma, sem aquele controle que a gente falou, e a pessoa começa a ter produção o tempo inteiro. Então a glândula passa a produzir a partir daquele tumor e daí em diante causando hipertiroidismo nas pessoas. É muito comum esses nódulos autônomos comprometerem principalmente pessoas de mais idade e aí causar problemas cardíacos, né, relativos ao hipertiroidismo. A terceira causa tiroidiana é causada por tiroidites inflamatórias, que na maioria das vezes são hipertiroidismo, que são transitórios, não necessariamente são produzidos pela tiroide, mas sim são rupturas daquele armazenamento de hormônio dentro da glândula causado pela inflamação. Então, geralmente são curtos, acontecem 3 meses, 4 meses ou 2 meses, dependendo disso, depois desaparece. A grande maioria dos que causam mesmo de causa tiroidiana é a doença de Graves, bem maior do que os nódulos autônomos. Existe também esse perigo do uso de hormônios tiroidianos em fórmulas de emagrecimento. Hoje a gente já vê com bem menos quantidade, mas ainda assim a nossa sociedade se depara com pessoas de má fé que induzem a usar hormônio tiroidiano para emagrecer. Não é recomendado porque compromete a saúde, principalmente porque você não emagrece gordura, você emagrece músculo. E quando você emagrece músculo, depois a recuperação do peso é 30 vezes maior. Então, mas isso pode induzir hipertiroidismo também se o indivíduo usar uma dose muito elevada, principalmente de T3, que algumas vezes está dentro de formulações para emagrecer. A doença de Graves, então, que é o foco prioritário, que a gente vai se estender um pouquinho, é essa doença autoimune onde a tiroide começa a produzir, gerar a partir dela anticorpos que vão agredi-la e fazê-la escravizá-la a produzir hormônios sem comandar. Então ela fica sendo comandada por esse anticorpo como se fosse aquele TSH e a tiroide passa então a produzir continuamente uma grande quantidade de hormônios, tá? E é uma doença que tem um fundo hereditário, muitas vezes tem mais pessoas na família com comprometimento e também ela responde pela grande monta dos hipertiroidismos que a gente apresenta. Também, como a doença de Hashimoto, ela tem fundo genético e fundo ambiental, que são os gatilhos ambientais. Dentro dos gatilhos está o estresse, pós-parto, excesso de iodo, nesse caso, lítio, cigarro. O cigarro ele é um agravante muito grande, principalmente para a doença ocular da tiroide de Graves. Alguns agentes infecciosos, virais, etc. Deficiência de selênio e também o uso de drogas como chá amildarona. Essa doença faz com que a glândula clinicamente aumente de volume de uma forma difusa, que a gente chama, ou seja, ela cresce por igual, causando um crescimento na tiroide que a gente conhece como bócio, tá? O bócio é o crescimento tiroidiano, então esse crescimento ele cresce de uma forma global, ó, pequenininha, que ela cresce toda por igual, causando então o que a gente está dizendo que é o bócio difuso. Além do hipertiroidismo, a gente pode ter os sinais referidos à hipersecreção, que é o indivíduo passa a ficar extremamente nervoso, irritado, né? Tem agitação, sua com muita importância, é um paciente que exala muito calor, ele está sempre quente, né? Então é o contrário do hipotiroidismo. Veja que está tudo diferente, então a pessoa fica mais nervosa, mais irritada,
mais ansiosa, com calor, agitada, né? Ela tende a ter alterações no sono, dificuldades em dormir ou mesmo insônia. Ela perde peso de uma forma, às vezes, até importante. Eu tive um paciente que emagreceu 20 quilos e não sabia por quê, que estava perdendo peso em tão pouco tempo. Em questão de 1, 2 meses, você emagrece muito peso, né? Além disso, tem palpitações relativas ao excedente, acelerar o coração passa a bater mais rápido. E intestino solto, contrário do outro, que prendia, que solta, que o paciente vai ao banheiro 2, 3 vezes ao dia. E que mais? Queda de cabelo igual, tremores nas mãos, treme muito as mãos, suam as mãos, fica molhada as mãos da pessoa. E também tem menstruação irregular, só que aqui é o contrário, que o fluxo reduz. Reduz, você fica com fluxo menor e às vezes fica com intervalos até sem menstruar, diferente do hipotireoidismo, que é o contrário. Além disso, além de agredir a tireoide, essa doença ela agride os olhos. Então tem algumas pessoas que sofrem de exoftalmia, que a gente chama isso de exoftalmia de Graves, tá? Que faz com que os olhos sejam expulsos. Então existe uma agressão também atrás dos olhos, por trás da musculatura, que faz o olho empurrar para frente, e isso é variável de indivíduo para indivíduo. Então é algo muito sério, que muitas vezes o controle da doença vai controlar também essa repercussão ocular. E para o diagnóstico também, para a confirmação do que a gente suspeita clinicamente muitas vezes, é a confirmação laboratorial mais uma vez. Precisamos ter os níveis tanto de hormônio tiroidiano quanto de T4 livre, que é o hormônio livre da fração livre da tireoide. Alguns casos, quando você suspeita, você também abre mão, né, lança mão da cintilografia da tireoide. É um exame que vai avaliar a função, porque ela vai dar um iodo com radiação, e esse iodo vai entrar na tireoide como se fosse o iodo que você viu ainda há pouco, só que marcado, como se fosse um cavalo de Troia, e ele entra e vai se posicionar na tireoide. Aí vem uma maquininha e vai ler onde ele parou. Pronto. Aí descobre a função. Onde a glândula está produzindo muito, está captando. Se não está, não aparece. Então assim a gente vai vendo uma hipercaptação difusa no Graves, e focal apenas no nódulo, que é aquele nódulo tóxico, que a gente chama que é o nódulo autônomo secretor de hormônio, tá? Que é esse nódulo que capta sozinho. Bom, o tratamento dessa patologia é um pouco mais complexo, porque exige um cuidado maior, tá? Uma atenção mais detalhada, porque é um tratamento com os riscos são bem maiores. Paciente que acelera demais o coração pode fazer uma coisa chamada fibrilação atrial, que necessita anticoagular, então tem riscos. Algumas vezes o tratamento aqui já não é tão mais simples quanto é o tratamento do hipotireoidismo. E a decisão é médica, então a gente vai avaliar o paciente de acordo com as características clínicas que ele traz, com a idade, característica do bócio, da doença, e decidir sobre quais medicamentos, quais definitivos tratamentos vamos fazer. A gente tem desde o uso de medicamentos somente, que são as chamadas drogas antitiroidianas, e o radioiodo, que é um iodo que vai reduzir a atividade da glândula também, né, como a remoção cirúrgica. Então a gente usa esses 3 tipos de forma de tratar o hipertiroidismo, diferente do hipotiroidismo, tá? Então, relembrando, no hipotiroidismo a gente repõe o hormônio, o que falta, e no hiper a gente controla a produção a partir de drogas que vão impedir essa síntese, ou a gente tira uma parte da glândula que está doente, causada por essa doença autoimune que gerou todo esse processo, tá? Então as 2 disfunções que a gente queria falar são essas 2 disfunções, tá? Então entenderam bem sobre a questão do hiper e do hipotiroidismo? São bem diferentes, são 2 opostos, né, e que têm repercussões importantes, ambas doenças, tá? Precisam de tratamento, precisam de acompanhamento, e o especialista preparado para esse tipo de controle, de ajuste, é o endocrinologista, tá?